Mais um episódio começando do Jornada Construtiva, histórias que constroem o amanhã. Eu tô aqui com um convidado muito especial e eu já vou dar um spoiler. Vou falar muito sobre BIM, Building Information Modeling. Mas antes de me apresentar, eu sou o Jean Sacente, CEO e co-founder da Predialize, plataforma de soluções pós-obra. E agora a gente recebe de Casa Nova, né, aqui o Marcos Sacente, que é sócio fundador da Engeplant, empresa de referência nacional em projetos e supervisão, utilizando o BIM, e membro do conselho do CREA, também à frente aí, engenheiro civil, em frente a outros comitês, outras associações. Então, bem-vindo, Marco, um prazer conversar. Vamos lá, Jean, bom dia aí, boa tarde a todos, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, falar um pouquinho sobre BIM, falar sobre as empresas, sobre negócios e trocar uma ideia franca aí sem muito mimimi, vamos falar papo reto. Pô, isso aí. Então, cara, primeiro conta pra gente aí como é que surgiu a ideia da Engeplant, como é que foi essa história aí. A Engeplant, ela nasceu em 2015 e, na realidade, eu trabalhei 10 anos com obra pública numa empresa de Belém do Pará, trabalhei no Brasil inteiro. E aí, em 2014, acabou que meu pai faleceu aqui em Floripa, e aí o nosso pai, né? Aí eu acabei decidindo voltar pra Floripa para ficar mais perto da mãe e tal. E acabei abrindo um negócio com um sócio, não deu muito certo esse negócio. E daí eu falei, bom, vou ter que cair de cabeça na questão da engenharia novamente, né? Esse negócio que eu tinha feito antes não era especificamente com engenharia. E aí montei a Engeplant ainda meio sem saber, assim, qual o rumo que ela tomaria, né? Então aproveitei essa minha experiência de Brasil, experiência com licitações, e comecei a dar consultorias, assim, para algumas empresas aqui de Floripa que desejavam entrar no mercado de licitações públicas e tal. E aí o tempo foi passando e com essa evolução eu fui migrando para a questão de projetos, né? Com a estratégia BIM-BR, enfim, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa migração. Eu fui migrando para a parte de projetos e a gente desenvolveu uma empresa hoje de projetos, uma organização de empresas bem bacana, assim. Hoje a gente tá liderando aí, digamos assim, o mercado na questão do BIM para administração pública. Pô, que legal. E como é que tu visualizou a questão do BIM, que ia realmente se tornar tendência, e como é que tu conectou isso lá, né, em Engeplant, lá em 2015, né, já faz 10 anos aí? Isso, a gente esse ano faz 11 anos, né, a gente acompanhou na realidade o nosso mercado, que é o mercado da administração pública. O Brasil veio desde 2017, assim, fazendo um esforço grande para trazer a metodologia BIM para a administração pública. Então ela viu que em outros países, né, a administração pública viu que em outros países isso funcionava bem, né, funcionava melhor que a metodologia tradicional, o CAD, que a gente tinha até então, e tem até hoje, né, mas hoje na administração com menos força. E aí o Brasil decidiu fazer, em nível de governo federal, fazer a estratégia BIM-BR, que envolve vários ministérios, envolve academia, etc. E essa estratégia BIM-BR foi uma ação top-down, uma ação que o governo fala, olha, eu quero comprar na metodologia BIM. Só que até então era uma iniciativa do governo federal só, vamos estruturar. Mas a partir da nova lei de licitações, que foi 2021, se eu não me engano, desse novo texto, hoje todas as compras de governo, não só do governo federal, mas todas as compras públicas, elas preferencialmente têm que ser na metodologia BIM. Então, como a gente migrou para o BIM junto com essa necessidade do governo federal, a gente acabou chegando primeiro, né? A gente acabou desenvolvendo processos e fluxos dentro da metodologia BIM para a administração pública, de um jeito que funcione, antes do que a maioria das empresas do mercado. Legal. E hoje, assim, a Engeplant já é referência nacional, né? Já é uma das maiores empresas de Santa Catarina, nessa parte de metodologia BIM, projetos em BIM, quiçá talvez a nível nacional. E o que vocês estão fazendo de diferente, realmente, para se destacar frente a outras empresas, né? Até se destacando frente a empresas que atendem o empresarial, né? O que está acontecendo de processos, de pessoas lá, né? Assim, o que eu vejo que foi o grande virada da empresa, né? A gente começou a vencer licitações, e aí a gente pegava mais projetos, e aí quando eu pegava mais projetos eu tinha que contratar mais mão de obra, comprar computadores e comprar software. Aí eu pegava mais projeto, mão de obra, computador. Isso foi crescendo, assim, de uma forma muito, muito rápida, e eu percebi que a empresa não estava crescendo de fato, ela estava inchando, que aumentava também os meus custos, né? E aí a gente decidiu, então, fazer uma organização de empresas. Então, a gente decidiu começar a licenciar outras empresas, né? Como se fossem terceirizadas, mas terceirizadas que trabalham exatamente como Engeplant, ou seja, formar uma empresa numa Engeplant
E aí essas empresas tocam sua vida lá empresarial, e quando eu preciso de outros projetos, eu puxo essas empresas. Então hoje eu tenho um núcleo rígido de empresas aqui, que a gente chama de empresas internas, e esse núcleo não mexe mais. E aí agora eu vou só crescendo ou reduzindo de acordo com a demanda de projetos. E aí colocando para fazer projetos essas empresas licenciadas. Então por isso nós somos uma organização de empresas. E por que esse foi o diferencial? Primeiro na questão competitiva, porque licitações você precisa ter preço para conseguir dar o preço mais baixo. Então isso conseguiu, me possibilitou ter um preço mais agressivo, né? E também possibilitou ter essa questão de uma empresa enxuta, né, para atender. Por outro lado, o mercado privado, na construção civil, ele trabalha de forma diferente no BIM. Você pega construtoras aqui, que elas têm um escritório de arquitetura, que já é o escritório de confiança deles, daí eles têm um escritório de cálculo de estrutura, aí eles vão lá e instalações eles acabam pegando um ou outro, mas sempre os mesmos ali. Então são vários escritórios, só que esses escritórios eles trabalham cada um com a sua metodologia, com o seu fluxo, com seus processos. Muito descentralizado, assim. Isso. E aí o que a construtora acaba tendo que fazer? Eles têm que encontrar um gerenciador de projetos aqui, uma outra empresa. E essa empresa faz o gerenciamento, então, dessas outras empresas. E esse fluxo, esse vai e vem, é muito prolongado. Então, um projeto que a Engeplant faz em 90 dias, esse formato aqui demora 1 ano para fazer um projeto, né? Ou mais até, às vezes. Então, a gente conseguiu enxugar os custos e dar muita celeridade, tendo todas as disciplinas dentro da nossa organização. Então, todas as empresas trabalham dentro do mesmo fluxo, dentro dos mesmos processos. A gente salva o nome do arquivo com o mesmo nome. Então, a gente desde do pequeno processo até o macro processo, a gente trabalha todo mundo falando a mesma língua. Isso acelera muito, porque o BIM, ele é uma metodologia de trabalho de projeto. Então, quanto mais azeitada é a tua comunicação, melhor é o teu resultado. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, azeitar isso, né? Isso. Então, quer dizer, então, que até para os telespectadores aí que estão nos assistindo, quem faz projetos em BIM, engenheiros autônomos, em empresas que fazem projetos em BIM para o empresarial, quiserem migrar para o setor público, conseguem fazer via Engeplant, se licenciando com vocês. Como é que eles fazem isso? É pelo site? Vocês têm algum tipo de processo? Que eu acho que vai ter muitos interessados, né, de trabalhar com vocês. Inclusive a gente abriu recentemente espaço para novas empresas trabalharem com a nossa parte de coordenação de projetos. E a gente recebeu mais de 800 propostas. Então, e por que também? Porque a Engeplant, como a gente consegue, hoje, com o acervo técnico que a gente tem, participar de muitas licitações, boas licitações, a gente tem bons preços. Então, a gente consegue colocar esse licenciado dentro do processo, pagando melhor do que ele receberia até no privado, né? Então, assim, para quem decide trabalhar conosco, eu acho que é ficar atento, né, às nossas plataformas, LinkedIn, etc., porque a contratação é como se fosse com uma pessoa física, mas a gente fala, temos um projeto de hospital. E a gente lança isso em plataformas como LinkedIn ou Instagram, e as empresas se cadastram. E lógico, a gente já tem várias empresas licenciadas. Então, isso ocorre quando a gente já não tem mais empresas licenciadas para fazer aquele projeto. Então, eu tenho 10 projetos, eu estou com todo mundo ocupado, preciso de uma nova empresa, aí a gente contrata. Né? A gente contrata para dentro da organização e treina essa empresa. E esse treinamento é bacana porque a gente não entrega só um formato de metodologia BIM. A gente ajuda as empresas na parte contábil, na parte jurídica. A gente entrega um pacote, como se fosse uma franquia. Então a empresa acaba melhorando os seus próprios processos internos para outros projetos que ela tem fora. Então ela acaba atendendo a Engeplant e melhorando os processos para outras coisas que ela faz. Legal. Agora falando assim da parte técnica do BIM ali, né, que ele agrega muito valor para os projetos. E o que tu vê de diferença entregando os projetos em BIM? Qual que é o diferencial competitivo quando as prefeituras, quando o governo contrata em BIM? O que isso traz de benefício lá para a obra, lá na ponta, lá na frente? Assim, me destaca alguns pontos. Em relação à obra pública, para te dar um exemplo, para dar um exemplo para todos aqui, o Tribunal de Contas da União fez um estudo que em 2024 ele apontou que no Brasil a gente tem quase 12 mil obras públicas paralisadas. Quase 12 mil. Essas obras públicas elas já consumiram 9 bilhões de reais. E para finalizar essas obras que estão paradas, precisaria de mais 20 bilhões. E qual que é o problema? Por que uma obra pública paralisa ou diminui o ritmo? Se eu sou gestor, se eu sou prefeito, por exemplo, eu quero fazer uma escola aqui. Eu peço lá para tua empresa fazer o projeto dessa escola. Se tu fala para mim que essa obra vai custar 20 milhões, eu separo do meu orçamento 20 milhões para fazer a obra. Se no meio do caminho essa obra passa de 20 para 25, eu não tenho 5. Eu vou ter que buscar esses 5. Eu tinha separado 20.
Então, esses aditivos que a gente coloca em contrato, esses acréscimos, porque quando eu encontro problemas no projeto, eu tenho que resolver no canteiro. Então, esses problemas me consomem mais tempo e me consomem mais recurso financeiro. E aí, às vezes, o município não tem. Ele conseguiu um recurso lá, ele conseguiu um convênio com o governo do estado de 20 milhões para fazer aquilo, passou para 25, não tem. Opa, mais uma obra pública paralisada. E os reflexos vão além disso. Além da questão de ter uma obra paralisada, é um equipamento público que não foi entregue para a população. Então, você imagina, o Ministério Público está lá solicitando vagas para crianças numa creche. E o prefeito fala, bom, vou construir uma creche nessa localidade. Para o próximo ano letivo, essa creche vai estar pronta. Aí ele faz o projeto, a obra começa, ele não termina. Aquelas crianças vão continuar sem vaga na creche. Né? Ou um hospital que poderia ser ampliado, ou uma penitenciária que poderia ser ampliada. Então, a gente acaba prolongando também problemas sociais, assim, problemas da nossa sociedade. Então, o BIM, ele agora vem aparando essas arestas. A gente hoje consegue entregar projetos muito mais corretos, assim. Sim. A gente entrega projetos que não estendem prazo. A gente coloca, ó, o prazo vai ser esse, o valor vai ser esse. Hoje a gente tem um nível de acerto muito, muito alto, com o que a gente já tem de metodologia, de software, né, e de processos. A gente fala, ó, essa obra vai acabar no dia tal e vai custar tanto. Ela não passa daquilo. Então, os administradores públicos estão tendo muito ganho político, porque eles falam, eu vou entregar e eles entregam. E não tem também problema, porque tudo no Brasil é corrupção, né? Então, assim, quando tem algum aditivo, o cara já fala, tem coisa aí. Então, pro administrador isso é muito ruim. Pro prefeito e tal. Às vezes o cara fala, poxa, mas não foi porque eu quis. Então, quando ele fala que uma obra custa 20 e termina com 20, a população até estranha. Fala, poxa, mas não teve uma gordurinha, não teve um acréscimo aí? Então, o BIM, ele tá aproximando essa realidade, assim, de a gente conseguir fazer obras públicas dentro de um prazo, dentro do valor que foi estimado, Entendi. né? Resumindo, então, o orçado versus realizado fica muito mais próximo, muito mais assertivo. Muito mais. Tem um caráter social que, de fato, entrega as obras que estão paralisadas e talvez um benefício para o construtor também lá de menos retrabalho, né? Porque ele pega os projetos muito mais assertivos e ele não tem esse retrabalho lá e dor de com cabeça. certeza. E assim, o próprio construtor, quando ele vai fazer uma obra pública, se ele vai começar uma obra e já tem problemas, ele também tem um problema para si, porque ele vai ter que brigar com a administração por um aditivo. Ele vai falar assim, olha, vou ter que colocar mais recurso aqui. E o cara vai falar assim, não, mas peraí, mas não tem recurso. Aí ele tinha uma obra para fazer em um ano, com a mão de obra que ele já determinou, com equipamentos, com fluxos, e ele também se atrapalha no próprio planejamento, porque aí ele fica com planejamento Perfeito. Não é? Sim. Inconclusivo. Um desafio bem grande. E já falando de desafio, assim, e qual que é o desafio que tu vê? Porque a gente tem o BIM, ele já foi uma tendência, ele deu uma baixa, depois agora ele tá muito forte, só que ainda eu vejo que as pessoas não sabem o que é o BIM, e muita gente do Brasil inteiro, os engenheiros ainda não entendem o que de fato, como fazer, como comprar, como solicitar, Então, quais são esses desafios que tu vê na cultura do BIM no Brasil? Assim, ó, o grande problema do BIM é o trololó, entendeu? É assim, é o pessoal viver um BIM que não existe. Eles querem um BIM utópico, assim, sabe? O BIM é aquilo lá, mas ainda a gente não tá lá. A gente não tem esse nível de maturidade BIM que o pessoal acha. A gente precisa amadurecer na metodologia. A gente tá trabalhando 11 anos com BIM e a gente tá longe de chegar lá no final. Então, assim, o pessoal já quer começar achando que o BIM é apertar um botão e sair um projeto. Então, precisa o pessoal recuar um pouquinho. Tanto que a gente faz um evento, esse evento até fica o convite para as pessoas, chama Na Prática. Ele acontece em julho. Esse evento a gente fez porque eu cansei, assim, de ir para eventos que a gente ia pro evento e ficava ouvindo coisas que eu falava, tá aí, sabe? Então aonde? Então em Marte, isso aí, na prática não é assim. No papel, maravilha, mas na prática não é. Então a gente faz um evento que é mão na massa, né? E a gente esse ano a gente vai trazer toda a administração pública pro evento. O máximo que a gente conseguir. A gente vai trazer Tribunal de Contas, vai trazer Ministério Público, vai trazer Governo do Estado, pra gente discutir questões práticas. Porque hoje o que acontece falando né, puxando a brasa pra minha sardinha, na administração pública. Como o nível de maturidade é muito baixo, tanto na administração quanto dos construtores, depois lá para receber esse projeto, o que acontece? Eu faço um projeto na metodologia BIM. Esse projeto ele é recheado de informações. Porque o BIM, esse I do meio, é information ali, né? É informação. Então não é só um modelo tridimensional. Ele tem vários documentos ali dentro, várias informações. Mas o pessoal da administração pública não consegue acessar. Não sabe como acessar. Então é como se eu pegasse uma Ferrari, entregasse para a administração, ele já recebe ali um Fiat Uno. Porque tem muito botão, ele não sabe mexer em nada. E aí quando ele licita e vai pro canteiro de obra, cara, o seu Zé já colocou no PDF lá, botou na parede lá no tapume lá, meu irmão, lá no madeirite dele, e saiu fazendo projeto como era antigamente e não aproveita aquelas informações. Sim. Então ele sai da Engeplant uma Ferrari e chega no canteiro um Chevette, né? Então,
a gente vem agora trabalhando, né, por isso que a gente vem em podcasts, etc., para ir falando sobre essa questão da realidade do BIM, como ele é na prática. Então, o grande desafio é as pessoas olharem para o BIM de uma forma mais simples. Não problematizar, não achar que, o BIM... Não, calma, entendeu? Vamos pegar o básico do BIM e vamos fazer bem feito. Quando as pessoas entenderem isso, fazer o básico bem feito, o BIM vai tomar uma proporção muito maior, né? E até aqui já me veio uma ideia, esse desafio lá do construtor na ponta, né? Que ele pega o projeto em BIM, pede para gerar um PDF, de talvez o órgão público certificar, de fato, construtoras, empreiteiras, que usam a metodologia BIM, usam o processo e dão continuidade. Então, eles tentarem educar, e talvez a Ingeplante possa ajudar também a educar, dar cursos, outras empresas, né? A que eles consigam usar, de fato, o projeto no canteiro de obras, né? Então, assim, não ser a empreiteira que ganha só no valor, mas sim ela tem uma certificação, alguma coisa. Tu acha que isso ajudaria? Tu acha que isso seria a certificação a administração pública não faz, né? Ela não pode fazer. Mas o que ela faz hoje? Tem uma modalidade na lei de licitações que é técnica e preço. Ela não contrata só pelo preço, ela contrata também pela técnica. E ali ela pode determinar alguns balizadores que vão chamar uma empresa um pouco mais madura na questão do BIM. O problema é, a própria administração não sabe como escrever quais são os balizadores. Ela não sabe como balizar para dizer quem tem mais técnica ou não. Então, o que a gente vem fazendo é isso. A Ingeplant, ela vem conversando, e por isso que a gente vai fazer esse evento para a administração pública, conversando com a administração para dizer assim, isso é um balizador, isso não é. É assim que a gente faz, é assim que não faz, para que as contratações sejam mais próximas do ideal, né? Uhum. Então, e o que a Ingeplant procura fazer também, que é uma coisa nossa, né? Que é um modelo que vem dando certo. Quando a gente vence um contrato, eu venci uma licitação com a prefeitura, sei lá, de São José. Né? Eu não tenho contrato de São José, mas só dando um exemplo. A primeira coisa que eu faço é dar um treinamento para a prefeitura. Eu faço um onboarding, que a gente chama. Então, nós fazemos onboarding daquela empresa que vai trabalhar com a gente, que você convidou agora, né? As empresas que estão vindo, a gente faz um onboarding para poder treinar essas empresas para trabalhar junto conosco. A gente faz um onboarding também de quem trabalha dentro da Ingeplant, das internas, e também do nosso cliente. Então, a gente prepara o nosso cliente para receber o que a gente vai entregar, para que ele consiga conversar com a gente na mesma língua. E isso está sendo muito bacana, porque quando o cliente ele consegue se comunicar através do CDE, consegue se comunicar através das nossas plataformas, a gente também ganha com isso. A gente ganha na velocidade, a gente ganha na rastreabilidade das informações. Então, o que a gente procura fazer hoje, para ir disseminando o BIM, de certa forma, né, e é um trabalho que a gente faz por tabela, treinando novas empresas, licenciando empresas e credenciando também clientes. Então, o nosso trabalho de formiguinha está sendo esse, de espalhar cada vez mais um BIM que funciona, não um BIM que tá só no papel. Boa. E, cara, a Predialize, ela tá muito focada também em tecnologia, agora tem a questão da inteligência artificial, né? Então a gente tem uma grande oportunidade, né, de aplicar inteligência artificial nos processos, lá na ponta. Você já vem trabalhando com a inteligência artificial nos processos? Como é que vocês já tem algum case, desse tipo? Muito. Dentro da Ingeplant, assim, existe um trabalho, e é dentro mesmo, né? A gente tem um pessoal que trabalha com o IA dentro da Ingeplant, e esse trabalho é paralelo. Então, a gente tem vou chamar de sistema aqui, que é dentro do Notion, né? A gente consegue concentrar várias informações de vários softwares que a gente tem, de vários locais onde tem informações. E no próprio Notion a gente tem uma inteligência artificial rodando, em que os projetistas, as empresas, elas solicitam para a IA novas melhorias através de IA. E esse pessoal roda. Além disso, a gente tem, para cada projetista nosso, para cada pessoa que projeta, ele tem como se fosse um Tamagotchi ali do lado. Ele tem um agente de IA. Tá. Então esse agente de IA faz o projeto junto com ele. Esse agente de IA, ele tem informações de todo o contrato que aquele projetista está trabalhando. Então as informações de contrato, de termo de referência, de memorial, etc., ele vai conversando com a IA e a IA vai jogando para ele de forma organizada para ele fazer esse projeto. Além disso, eu vou longe falando de IA, né? Além disso, a gente tem também trabalhos que estão sendo executados com a IA rodando plugin para dentro dos nossos softwares. Então a gente trabalha com o Revit, por exemplo, um dos softwares, né? O BIM, ele não é Revit, o BIM ele é uma metodologia de vários softwares, né? Então um deles é o Revit. Eu preciso colocar um plugin que foi uma ideia lá de Markteta, vou dar um exemplo aqui, um exemplo hipotético, para colocar cota de forma automática em todos os projetos, para não ser de forma manual. Ela solicita isso para o pessoal da IA, eles criam um plugin, né? E a criação desse plugin já é com IA, e aí esse plugin ele é colocado dentro do Revit, e aí esse botão já está lá para ser trabalhado. Sim. E dentro de cada software hoje, a gente tem também um agente de IA. É como se fosse um plugin de IA. Então ele vai conversando o tempo todo. Então a gente tem muito latente isso dentro da Ingeplant, né? A inteligência artificial tá muito forte, assim. A gente vem acompanhando isso porque senão rapidamente a gente vai ficar para trás. Entendi. Antes a gente esperava lá melhorias no AutoCAD, um botão, agora vocês têm essa autonomia para criar os seus próprios plugins dentro do Revit, ele dá essa liberdade. Então é isso, né? Sim, exatamente. E aí tu falou também muito dessa questão da produtividade e assertividade
tem um copiloto, esse Tamaguchi que tu falou, é um copiloto para que ele não tenha retrabalho, para que ele não realmente pegue uma informação errada. Então vocês estão acelerando muito o processo e deixando com muito mais qualidade. E também na parte de conferências, assim. Então hoje a gente, até foi na semana passada, a gente testou e rodou muito bem. Legal. Uma IA que faz conferências do 2D, que a gente chama. O 2D é a parte de documentação, com selo de prancha. Então ele pega, será que esse selo... A gente faz muito projeto. Uma hora ou outra lá, o cliente era a Prefeitura de São José, saiu a Prefeitura de Florianópolis, né? E saiu no meio daquele monte de prancha que a gente faz lá e tal. Só que hoje a IA, ela fala assim, opa, isso aqui tem uma inconsistência aqui. Ela fala, não, essa informação não bate com a informação do contrato. Se o projeto tem uma informação 10 litros por segundo e no memorial tá falando 11, ela fala, opa, o projeto não tá batendo com o memorial. Então ela vai apontando o que ela consegue ler. Isso é rápido, assim. A gente roda uma IA, fala pra ela, olha, verifique isso aqui. Ela em 2 minutos ela verifica todas as peças técnicas. 1 minuto, 2 minutos ela verifica tudo. E ela gera um relatório em Word, assim, tudo escrito por tópicos. Ó, esse aqui tem que arrumar isso. Cara, que animal. É um pente fino muito bacana que a IA faz pra gente. Que animal. E já fica uma provocação, né, pras empresas aí de projetos em BIM. Cara, como vocês estão aplicando a inteligência artificial nos processos para melhorar a qualidade, produtividade, conferência, assertividade, né? Então a gente já tem um case de sucesso aqui que é a EngPlant, fazendo na prática, né? Porque também falando, eu utilizo IA, mas de fato, cara, como é que tá utilizando na prática, como é que isso tá agregando valor, né? Então, é um baita case, até a gente vai colocar isso como um corte aí, de como que é a maior a empresa referência aí em projetos em BIM tá utilizando IA nos processos. Legal. E falando de BIM, assim, a gente tem muito essa questão da tendência, né, cara? O que tu vê de tendência em BIM no futuro? Como é que tu enxerga... Porque tu fala muito na prática do agora, mas o que tu enxerga pro futuro, em termos de BIM? Eu não sei se nem sei se o futuro é BIM. Eu acho que o BIM, ele é um meio, assim. Ali na frente, eu imagino que em 10 anos a gente não tenha nem mais projetistas, assim, elaborando os projetos. Eu acho que os engenheiros que trabalham com projeto não vão ficar desempregados, logicamente, mas eles vão estar muito mais na parte de criação, de imaginação, de verificação de alguns sistemas ali do que propriamente fazendo, sabe? A inteligência artificial está vindo muito forte com isso e eu tenho certeza que o dimensionamento, a parte de projetos, assim, vai ficar 70% com IA e 30% com a capacidade humana, assim, para poder... Claro, porque a IA, ela faz o que tu fala para ela fazer, né? Sim. Então tu tem que saber dar o comando, né? Então os engenheiros vão estar ali dando comando nisso, né? Falando, faça isso, faça aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a parte do operacional ali, a gente vai acabar tendo muito mais nas empresas de projeto níveis táticos e estratégicos do que níveis operacionais. É esse que eu vejo assim. E não sei se na metodologia BIM, ou uma metodologia nova, mais robusta, mas eu acho que o BIM é uma ponte, assim, importante para o que vai vir de fato ali na frente. E vai ser o grande boom, assim, da parte de projeto. Entendi. Anotem isso aí. Tá. Este podcast é uma realização da Prejalize, a plataforma líder de mercado em pós-obra. Já são mais de 600 construtoras atendidas pelo Brasil e a próxima pode ser a sua. Conheça nossas soluções de manuais, garantias, preventivas, vistorias, documentos e corretivos. Então, legal, cara. A IA, então, vai realmente potencializar muito, né? E os engenheiros tem que focar muito nessa parte de criação, execução, tu falou aí, criatividade, que legal. Agora a gente vai pra falar um pouco da tua evolução profissional, né? Ele até já deu um spoiler ali, eu acompanhei, né? Meu irmão de sangue e meu irmão mais velho, e eu vi essa jornada profissional que começou lá na aquicultura, né? Aqui na UFSC, depois fez engenharia civil, demorou alguns anos, né? Trabalhou. Conta um pouco dessa trajetória aí de engenheiro de aquicultura, engenharia civil, trabalhando com obras em todo o Brasil. Vamos resumir, né? Porque é longa, né? Como eu sou o irmão mais velho, como diz ele. Eu fiz engenharia de aquicultura na UFSC, né? Aquicultura, pra quem não sabe, eu acho que muita gente não sabe, né? Quando eu falava que fazia aquicultura, o pessoal pensava que era com abelha, né? Apicultura. Então, a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, assim, essas fazendas de ostra, cultivo de camarão e tal. Que a gente tem muito forte aqui no nosso estado, né? Aqui em Florianópolis é muito forte a malacocultura, enfim, cultivo de moluscos. E aí eu me formei em 2006. Só que durante a graduação eu sempre fui muito voltado à parte de infraestrutura para aquicultura. Eu não ficava muito preocupado na parte biológica, na parte de reprodução, que a maioria dos meus amigos ficavam, né? Enquanto o pessoal olhava lá como é que fazia a reprodução da ostra, eu ficava no laboratório olhando, poxa, o que tem que ter aqui? Tubulação, tem que ter uma água que vem de lá, uma motobomba ali. Então eu ficava sempre olhando essa parte mais de infra. E isso acabou me destacando dentro da aquicultura. Acabou me destacando como um engenheiro, de fato, que elaborava projetos e elaborava obras para aquicultura. E aí, no iniciozinho ali da minha carreira, eu acabei fazendo laboratórios ali para a UFSC,
né? Laboratório de ostra, laboratório de camarão ali, eu trabalhei em alguns projetos. E aí, eu acabei indo para Brasília fazer um estágio de conclusão de curso. E lá eu conheci pessoas que me convidaram para ir para o Ceará fiscalizar uma obra de um terminal pesqueiro. Então já era uma obra, já era uma questão de construção civil, mas ainda com uma ligação com a agricultura, que era um terminal pesqueiro ali, né? E aí nessa parte de fiscalizar a obra, eu acabei vendo que a minha praia realmente era construção. E eu fui fiscalizar uma obra pública, então eu comecei a entrar nesse universo de obra pública. E aí eu passei 9 anos fazendo obras, e nesses 9 anos, fazendo obras públicas, né? Eu fiz todo tipo de obra e fui crescendo na empresa. Eles viram que eu tinha uma parte comercial, assim, muito afiada, né? Uma parte de comunicação. E aí eles me tiraram da parte de engenheiro júnior, digamos, de campo, me colocaram numa gerência de escritório. Eu fui coordenando obras no Brasil, depois fui para diretoria, depois assumi uma parte de presidência, lá morando no Paraguai, em Fernando de la Mora. E isso me deu essa bagagem grande. E nesse percurso aí, eu fui tentando fazer engenharia civil, né? Eu fiz um pouquinho na Federal do Pará, fiz um pouquinho em Salvador, porque eu ia morando acabava uma obra, eu ia pra outra, né? Sim. E aí, cada lugar que eu chegava, eu tinha que fazer o cálculo de novo lá, porque não conseguia validar a matéria. O cálculo 2 eu fiz umas 4 vezes, eu acho. E aí, até que chegou um dia, eu voltei pra Floripa, né? Como eu falei pra vocês, e aí eu me formei aqui na Unisociesc, e ainda quando saiu o meu diploma, ainda saiu como Unisul. Porque no semestre que eu fui me formar, a Unisul ainda, o grupo Anima, né, comprou, e aí meu diploma saiu como Unisul. Então eu sou formado pela Unisul em engenharia civil, sem nunca ter passado pela Unisul. E nessa trajetória aí da Engeplant, 11 anos, né? O que tu mais aprendeu, assim? Fala um pouquinho dessa jornada empreendedora em uma empresa de engenharia. Resiliência. O que eu mais aprendi foi que não é tempo bom o tempo todo, entende? A gente tem que estar preparado, assim, porrada, tiro e bomba. A gente não trabalha com alguma coisa que nos dá, assim... Não é um cargo público, né? Que a gente, fazendo mais ou fazendo menos, a gente recebe aquilo no final do mês. Então a gente precisa produzir, precisa ir pra cima. Às vezes os clientes estão com dificuldades e não te pagam, né? Às vezes tem, como aconteceu esse ano, né? O carnaval muito, muito cedo, virada do ano político. A gente trabalha com a administração pública, ficou aí mais de 60 dias sem receber nenhum real. Então a gente precisa ter muita resiliência e estratégia, assim. Sempre quem tá à frente dos negócios tentar fugir o máximo do operacional, né? Correr do operacional para poder pensar a estratégia, olhar para frente. Enquanto as pessoas estão olhando o hoje e o amanhã, tu tem que estar olhando o mês que vem, o próximo mês. Isso é o que mantém o teu negócio vivo. Mas a palavra é resiliência, porque vai tomar muita porrada. Em 11 anos a gente já passou por pandemia, passou por crise, passou por troca de governo, e tudo isso influencia muito, né? Aí, greve caminhoneiro, preço do dólar, alta do dólar. Então a gente vai passando por turbulências assim, e se tu não tens uma cabeça boa, resiliência, na primeira chacoalhada tu pode se atrapalhar um pouco e acabar não tocando o teu negócio pra frente, né? Então é saber que todo mundo passa por isso. Quando tua empresa estiver ruim, pode ter certeza que mais outras 50 estão ruins também. E se seguir com foco ali determinado, vai dar certo. E quais, assim, foram os maiores erros e aprendizados que tu teve, né, em termos de, talvez, de gestão, governança, processos, assim, como sócio, como empreendedor, assim, que tu cometeu, mas que tu conseguiu realmente dar a volta por cima, tu conseguiu... eu vejo que o meu maior erro, assim, ainda eu faço isso, eu sou muito otimista, né? A gente tem aqueles cenários, né? O pessimista, o regular ali, eu tô sempre no otimista, então pra mim sempre vai tudo dar muito certo. E aí acaba que eu contando com tudo muito certo, às vezes não dá, então eu tenho uma expectativa ali muito alta, né? E isso acabou, o que eu considerei que eu fiz e ainda faço, né? Que são questões assim que me complicam um pouco, são os contratos de risco que a gente tem. Então às vezes a gente fala, cara, vamos pra isso aqui, vamos no risco. E aí tu pode ter um contrato de risco ou outro, mas eu pego todos, entendeu? Então assim, às vezes eu vou pro all-in assim, na loucura. Então esse foi um aprendizado. Hoje eu faço menos, né? Eu faço com muito mais cautela, mas eu quase me ferrei várias vezes assim nesse contrato de risco. Assim, é muito bom, vamos lá, vamos botar dinheiro na frente, vamos fazer que dá. E depois cadê o recurso, cadê o pagamento? Não deu certo, pensei que era, mas não era. E aí quase que eu me quebrei. Então os grandes aprendizados foram esses contratos de risco que eu falo, né? E lógico, né? Na vida empresarial tu vai amadurecendo, assim. Então eu tenho pequenos aprendizados, né? Essa parte de ficar no estratégico, correr do tático, do operacional, né? Tu conseguir ter uma qualidade de vida um pouco melhor com isso, daí pensar, né? Ter tempo para pensar, enxergar o time como time. Isso também foi um aprendizado grande, assim. Porque antes eu ficava muito fazendo o meu, o time ficava lá e eu confiava que todos os empresários, né? Todas as empresas, né? Meu time é uma organização de empresa. Eu falava, cara, o cara empresário tem que ser... Mas essa parte de liderança é importante ter muito latente, assim. Então também foram aprendizados que eu tive, assim, de
ouvir mais, de pegar um pouco do meu tempo e parar para escutar as empresas, parar para escutar às vezes uma questão pessoal e tá ali. Isso é importante. Antes eu não olhava para isso, foram erros que eu cometi no caminho. Hoje eu paro e isso faz total diferença, assim. Tu ter tempo pro teu liderado, pro teu time ali, né? Então isso é liderança. Isso faz parte da liderança. Tu ser exemplo e tu ter tempo, né? Tu tem que disponibilizar teu tempo para os liderados. E tem mais alguma coisa, assim, se tu conseguisse conversar com o Marco de 11 anos atrás e tu desse uma mentoria pra ele, tem mais alguma coisa que tu falaria pra ele, assim, pra ele tomar cuidado? Ou então alguma sugestão, alguma recomendação pra ele? Eu acho que não. Acho que os erros que eu tive no caminho, assim, foram que me fizeram aprender tudo que eu aprendi pra chegar até aqui, né? Claro, se desse pra errar um pouquinho menos, né? Porque cada erro dói, mas a gente aprende muito com os erros, assim. E eu tive a felicidade de ter erros que não me tiraram do jogo, né? Então, talvez se eu fosse dar uma mensagem, era, olha, cuidado pra não errar em alguma coisa que te tire do jogo, né? E pra não tirar do jogo, eu sempre tive aquilo de não colocar as coisas num cesto só, né? Então eu sempre tive clientes diversificados, assim. Um não pagava, mas aí tinha um outro recurso daqui, um outro dali. Então, como eu já tinha uma experiência, uma bagagem grande da outra empresa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei 9, 10 anos sendo diretor e sendo, né? Liderando uma grande empresa, era uma empresa que tinha 4.000 funcionários, uma construtora gigantesca. Então eu acabei errando bastante lá, né? Então eu já cheguei como empresário um pouco mais maduro, né? Não foi uma coisa assim crua. Legal. E né, a gente vem acompanhando também a tua jornada, além da Engiplant, tem outros projetos que tu até fez. Conta um pouquinho ali sobre essa questão da parte pública, né? Foi candidato a vereador, também hoje é membro do conselho lá do CREA, já também foi da CE. Conta um pouco desses outras organizações que tu ajuda de uma certa forma e dessa experiência também da parte pública, né? Vamos lá. Na parte do conselho empresarial ali do CREA, eu fui convidado para fazer parte porque a Engiplant lidera esse movimento de BIM, né? Então, como isso é um assunto que vem sido muito, tá sendo muito falado, eles me chamaram a Engiplant para compor essa mesa de discussões. Então, a gente vem tratando de forma muito próxima, assim, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com o próprio Conselho, né? Essas questões de mercado, de BIM, de licitações, principalmente obras públicas, né? O que a gente mais trata ali no Conselho do CREA, né? Que é para tentar fazer cada vez melhor obras públicas para a população. Então, por isso o convite ali. Na parte política que eu entrei, né? Fui 2 vezes candidato a vereador e o pessoal me via assim e tal, pedindo voto. Isso aí foi uma estratégia também, assim, de posicionamento. Porque dentro da política, falando dentro da política, né? Você vale... A tua fita métrica do que tu vale pra política é a quantidade de votos que tu tens. Então, quanto mais votos tu tens ali, mais forte tu és, né? Então, eu precisava estar nessa conversa, nessa mesa com os caras conversando de uma forma um pouco mais robusta, mais forte. E também para entender o lado dos caras. Como é que funciona essa estratégia política? Como é que funcionam partidos políticos? Eu trabalho para administração, eu tenho que entender essa dinâmica para entender o jogo, né? Sim. Então, por 2 vezes eu participei, fui dirigente de partido, né? E isso me abriu portas na política para conversas, assim. Lógico, me fechou algumas portas também, porque, por exemplo, eu acabei participando da gestão aqui municipal, né, de Florianópolis, e por isso, depois que eu saí, eu nem participava de licitações em Florianópolis, porque pra ninguém ficar falando, né, pô, o cara era da prefeitura, agora tá lá pegando licitações. Mas foi uma escola que eu tive, então, essa parte de ser candidato a vereador por duas vezes, né, foi uma escola pra mim, uma escola da administração pública, uma escola de política mesmo, de estar próximo dos políticos, entender a cabeça do político, que é o meu cliente. É esse gestor que vai comprar. Então, como que funciona a prefeitura por dentro? Se eu quero trabalhar com a prefeitura, né? E aí eu fui engenheiro da prefeitura aqui de Floripa. Então, assim, como é que funciona lá o engenheiro? Qual é a demanda do cara? E eu vi que, poxa, lá na prefeitura, eu não ficava só analisando o projeto. Eu tinha que ir lá tocar uma obra, eu tinha que atender a diretora que ficava lá, minha torneira quebrou, eu tinha que responder ofício, eu tinha que fazer... Então, assim, não é fácil para quem tá dentro da administração pública. Eu precisava sentir isso na pele. Para poder atender melhor esse meu cliente. Então, essa foi a estratégia. Por isso que eu me envolvi com política, né? E eu sou envolvido até hoje, né? Porque a administração pública é política. Nós todos somos, né? Sim. Todos os negócios são envolvidos com política. Então, esse foi a minha caminhada aí de 2 eleições. Foi bem bacana. Foi bem... É bem estranho quando tu vai a primeira vez, né? Ninguém espera por isso, né? Você pega do nada, assim, nunca foi da política, fala, sou candidato a vereador, vote em mim, pessoal. Como assim, Marco? Sou, vote em mim aí. E tal. E agradeço, né, os meus eleitores, porque eu fiz quase 900 votos. A primeira eleição eu fiz 937, na segunda eu fiz 870 votos. Então, não foram poucos votos, isso me fortaleceu bastante pra gente conseguir fazer esse trabalho que eu faço hoje, que fortalece também a sociedade, né? De forma direta. Legal. Cara, então a gente já falou um pouco da Engiplant, falou um pouco da tua evolução profissional. Agora, na parte pessoal, assim, eu vejo que tu é muito envolvido com esporte.
Então, como é que o esporte vem te ajudando, te ajudou lá no passado? Conta um pouco, assim, como que isso te ajuda na vida, né? Em empreender, em lidar com as coisas da vida. Eu tento, né, fazer 3 coisas, assim, pra segurar a cabeça no lugar, né? Primeiro é atividade física, segundo é ter tempo pra família, né? E o terceiro, assim, ter uma qualidade de sono, né? Essas 3 coisas eu preciso equilibrar. E o esporte, pra mim, é a hora que eu coloco pra fora ali. Eu faço jiu-jitsu, então, quando tá no jiu-jitsu lá, tem um cara tentando te encher de porradas, não tem tempo pra pensar nos teus boletos, né? Tu quer sobreviver. Então, é aquela hora que eu tenho ali, eu faço jiu-jitsu todos os dias, é aquela hora que eu tenho pra esvaziar a mente, assim, né? Dar uma suada e tal, manter a cabeça no lugar. O treinador do Ayrton Senna, o Nuno Cobra, ele falava, né? Ele tem um livro, né? Que ele fala que os músculos, eles são extensões do cérebro, né? Então a gente acaba oxigenando os músculos, oxigena o cérebro, tu pensa melhor, raciocina melhor. Então a atividade física sempre teve muito ligada, desde, né? Eu sou faixa preta de judô, sou faixa preta de jiu-jitsu, então faço esporte já há vários anos, assim. E isso também a gente acaba estendendo, né? Aí, como eu gosto de esportes, a gente acaba apoiando projetos sociais. A gente tem projetos sociais que a gente apoia na Bahia, aqui em Santa Catarina, no Pará. A gente acaba apoiando vários projetos. Não divulga muito isso, porque a gente apoia por outras questões, né? E também a gente levou até um pedacinho do esporte para dentro da Angel Plant. A gente tem crachá para as empresas, né? E esses crachás, eles são com cores. Essas cores são as cores das faixas do jiu-jitsu. Então, quando entra alguém para trabalhar na Angel Plant, você é um estagiário, aí depois a empresa ganha a faixa azul, depois marrom. E isso acabou se tornando assim, marcos, né? Legais para as empresas. Então, as empresas se reconhecem dentro da organização pela faixa. Fala, pô, aquela empresa é faixa preta, essa empresa é faixa marrom, né? E recentemente a gente teve uma empresa, né, a Faveira Engenharia, que ela recebeu a faixa preta. Foi uma das primeiras faixas pretas, assim, da empresa, né? Que a faixa preta você pega com 7 anos de maturidade BIM. Então ela recebeu a faixa preta, foi uma festa, teve corredor, aí teve choripan, então é muito bacana, assim, as empresas elas vão guardando essas faixas como a gente guarda no jiu-jitsu, né? Então pra ver como o esporte, ele entra pra questão de empresa também, né? Que legal, pessoal. Então temos um Double Black Belt aqui, né, no podcast. Cara, que legal a história. E também, assim, além do esporte, né, pai de pet, né, de dois cachorros aí, conta um pouco aí também. O Pingada e a Red. Pingada. Eu tenho 2 daqueles magrelinhos, né, cachorros de corrida, e sou muito fã de cachorro também, adoro. Agora a gente tem guarda compartilhada, né? Fico um pouco com a mãe, um pouco com o pai. Ai. Mas agora eu sou faixa preta, pai de pet. O pessoal pega no meu pé por isso. Boa. E, cara, também conta nessa parte pessoal, assim, um pouco desse racional por trás, realmente, de como tu falou do esporte te ajuda, mas o que mais tu faz pra te ajudar a, cara, lidar com vários projetos ao mesmo tempo, a empresa, né? Então tu falou do sono, né? Tu falou do esporte, falou do tempo com a família. Tu enxerga isso, como é que tu tá aplicando de fato isso? O que mais eu faço? Terapia, né? Terapia. Importante colocar. Eu faço terapia 2 vezes por semana, pra poder deixar a cabeça no lugar. E eu falo isso de uma forma assim, é engraçado, mas eu considero realmente que isso é importante, sabe? Hoje, eu era um cara muito avesso a isso, falava assim, pô, terapia é coisa pra doido lá. Mas nessa correria do dia a dia, a gente acaba não parando pra pensar e pra cuidar dos nossos pensamentos. Então ali é um momento que eu falo assim, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida, como é que tá, o que eu preciso ajustar, e a gente vai conversando com a nossa linha de raciocínio. É muito interessante. Teve até uma esquiadora agora, ela é super nova, tem 22 anos e ela é americana, enfim, ela tá concorrendo agora aos Jogos de Inverno pela China, né? Ela é super bonita e tal, assim, tá bombando nas redes sociais aí. E ela falou sobre isso, ela falou, eu tenho 22 anos, mas... porque ela fala muito bem de vários assuntos, né? E a jornalista perguntou, pô, como é que tu responde tão prontamente, fala tão bem? Ela falou, olha, eu passo muito tempo ajustando meus pensamentos. Ela conversa consigo, né? E ajusta os pensamentos e ela fala, como é que eu, se eu tivesse 8 anos, olharia pra mim agora? Como é que eu teria orgulho de mim agora? Então ela fica arrumando pensamentos e essa tua conversa consigo, que talvez no escritório tu não tem tempo de fazer, é importante pra tu organizar o teu pensamento. Então aquele momento ali que eu tenho 2 vezes por semana, eu organizo meus pensamentos. Isso é importante também. Então, além disso que tu falou, né, a questão de saúde, terapia eu acho que é bacana. E quais são as pessoas que foram mentores pra ti, que te inspiram, pessoas eventualmente até que estão vivas ou não estão vivas? Quem são essas pessoas? Tem o meu mentor ali, o cara que me ensinou tudo de licitações, que é o Ulisses, né? O Ulisses é o dono da empresa que eu trabalhei lá no Pará. O Ulisses, ele foi um grande líder, assim, porque ele ficava horas, assim, sentava comigo, abria a lei de licitações e falava, ó, esse artigo é isso, esse é aquilo, a gente vai com essa estratégia e tal. Então aquele aprendizado que eu tive, que eu cheguei um pouco mais maduro agora pra trabalhar com licitações, foram 9 anos trabalhando com o Ulisses. Com ele e com o irmão dele, mas eu tive muito mais proximidade com o Ulisses, né? Um abraço, Ulisses. Meu amigo até hoje, a gente vai estar junto na semana que vem, que eu tô indo pra Belém.
Então, o grande mentor, assim, foi o Ulisses. E lógico, eu tive outras pessoas que pontualmente foram me ajudando, colocando, né, boas práticas na questão empresarial, mas a pessoa que sempre me conduziu, assim, principalmente no início, que é quando tu aprende mais ali, foi o Ulisses da Pinheiro Serene, da Multissu Engenharia. Legal. E quem são as pessoas que tu gostaria de agradecer dentro do trabalho, fora do trabalho, assim, que realmente participaram, além do Ulisses, dessa jornada tua pessoal, profissional? Cara, eu tenho que agradecer primeiro o meu sócio, que agora saiu, né, o Guilherme Silveira. Ele foi uma pessoa que estruturou muito a questão empresarial ali na Engeplant. Ele permaneceu na empresa, acho que de 2019 até o ano passado. Ele teve uma filhinha agora, decidiu sair. A gente também, acaba que a questão de sócio, se tu não consegue alinhar muita coisa, ela acaba divergindo, e foi o que aconteceu com a gente. Ele queria ir por um caminho, eu queria ir por outro, então a gente decidiu encerrar a sociedade. Mas eu, assim, devo muito ao Guilherme Silveira, muito mesmo. A Engeplant deve muito a Silveira. Claro, a nossa família, né? Mãe e irmão, isso aí. E o pai também, lógico, né? Por toda a base que a gente teve. E toda a galera que já passou e que tá com a gente na Engeplant, assim. As pessoas que fazem parte, pessoas físicas e jurídicas da Engeplant, são pessoas, assim, muito determinadas e que acreditam muito no nosso projeto. Por várias vezes as empresas também deixaram de receber, porque eu não recebia, não tinha como pagar, e elas seguraram então junto. Então, assim, agradeço esses profissionais ali que entendem esse processo de amadurecimento empresarial, que todo mundo passa por isso, a gente passa junto, né? Então agradeço essas pessoas. Legal. E, cara, quais são os princípios e valores que tu mais leva da nossa família, assim, pro teu dia a dia? Quais são esses princípios? Cara, acho que o mais é o que a mãe falava, né? Assim, não fica com o que não é teu, né? A mãe, quando eu chegava em casa com a caneta que não era minha, ela falava: de quem que é essa caneta? Ah, peguei emprestada do Jean, vai lá devolver. Mas agora vai lá devolver. Amanhã eu devolvo, agora. Então, essa coisa de que fica com o que é teu, o que não é teu, deixa com quem é de direito. Então, seja correto, seja certo nas coisas que tu fazes, planta o bem, colhe o bem, né? Seja leve, não seja olho grande, tudo tem tempo de acontecer. E assim, eu acredito muito na capacidade produtiva que eu tenho, que tu tens também, mas falando aqui da minha parte, na capacidade produtiva que eu tenho. Se eventualmente a Engeplant quebrar ali na frente, zerou, tem problema, eu começo do zero de novo e vou chegar lá no topo de novo. Entendeu? Então, essa tranquilidade que eu tenho é muito da base, assim, né? E muito também da mãe, essa questão da simplicidade, né? A mãe é uma pessoa muito simples, assim. Então, a gente não fica muito deslumbrado com coisas materiais, assim, né? A gente é muito do simples, e isso ajuda demais, assim. Tu não querer, meu Deus, eu preciso ter um helicóptero. Eu alugo um ali, tá bom. Né? Então é isso. Boa. Essa questão de fazer o certo, ser humilde, não se deslumbrar com coisas materiais, assim, né? Legal. E ser focado na família. Boa, perfeito. Cara, agora pra fechar, assim, como é que tu enxerga agora a solução da Predialize, né? A plataforma de soluções pós-obra, como que ela pode agregar pro setor público, para as obras públicas, como que ela pode ter essa conexão também com o BIM, né? Trazendo lá as informações dos modelos para o manual de uso e operação. Conta um pouquinho o que tu enxerga pra Predialize como uma oportunidade, como que a gente pode realmente agregar essas obras públicas do Brasil. A gente até comentou um pouco sobre isso, vamos falar agora para todos aqui, né? Mas assim, eu acho fundamental se a administração pública, acharia fundamental se ela conseguisse enxergar esse valor que eu vejo para a administração pública, né? Eu trabalhei dentro, como eu falei, como engenheiro da prefeitura, e o problema da administração pública é que grande parte dos cargos ali, eles são cargos temporários, né? Eles não são pessoas que passaram em concurso e são efetivas. Eles são cargos temporários. Então, esses cargos temporários, que são os cargos comissionados, que a gente chama, eles detêm uma informação ou recebem algum conhecimento e depois eles vão embora. E isso que eles receberam vai embora com eles. E os sistemas de prefeitura também, de prefeitura e governo, acabam mudando com o tempo, enfim. Então tu não tens uma base sólida. Então, por exemplo, a gente faz uma obra de uma escola. Aquela obra ali, qualquer problema que ela der depois, ou qualquer manutenção que ela tem que fazer depois, ninguém sabe, porque as informações não estão em lugar nenhum. Sim. Então, a gente tem um prejuízo financeiro, dinheiro público, jogado fora, pela falta de manutenção correta dessas unidades. Então, só aí a Predialize já poderia ajudar, né, com um manual que pudesse avisar ali, falando, a gente tem que fazer o preventivo disso, a gente tem que agora cuidar do extintor que tem que trocar, etc e tal. Então, assim, esse material que falta para a administração pública, eles poderiam facilmente ter dentro da solução da Predialize. E eu já conversei com algumas prefeituras, só que é difícil para eles acham que assim, é mais uma coisa para a gente administrar. Eles não entendem que vai ficar mais fácil. Então, e eu entendo também que para a Predialize
teria que se preparar, né? Porque não tem como tu vender algo para administração pública que não seja através de licitações. Então, é um mercado totalmente diferente. Geralmente quem trabalha com privado para entrar no público é uma migração assim, é uma quebra de paradigma, né? Difícil. Tanto que a gente só trabalha com público e não trabalha com privado. Eu só trabalho com público. Mas se a Predialize tivesse a oportunidade de entrar na administração pública, seria um ganho para a sociedade. Eu não tenho dúvida, assim, para a sociedade real. Eu não falo, né, não tô aqui, sei que é do meu irmão, mas não tô falando porque é a Predialize. Uma solução como a Predialize, pode ser de outra, mas assim, uma solução como a Predialize. Seria um ganho extraordinário para a administração pública, para essa questão de gestão do pós-obra ali, para a questão de manutenção, de cuidado, de zelar para aquele equipamento. Pô, pago 25 milhões numa obra de uma creche. Será que eu não posso colocar um percentual ali, que é irrisório, da Predialize, pra gente ter uma continuidade dessa edificação? Plano de manutenção, todos os documentos documentação, integrados, isso. Todo o histórico também dessas manutenções, quem fez, quanto fez. Hoje, tem vezes que a gente, né, ali na prefeitura eu falava, bom, quebrou ali alguma coisa na escola, cadê o projeto dessa escola? Ninguém sabe onde tá o projeto. Tava numa pasta, às vezes o cara, assim, isso acontece, tá, em prefeitura. A pessoa recebe um projeto, contratou da Engeplant. Aí onde é que tu guardou esse projeto? Tá lá na pasta dele. Jean, projetos, meus projetos, o projeto que eu mais gosto, o projeto da escola. Aí esse cara vai embora, entendeu? E ninguém mais sabe onde é que tá aquele projeto. Até tá dentro do servidor da prefeitura, mas pô, ele botou lá na pasta dos ursinhos carinhosos e ninguém sabe. Imagina lá na creche, na escola, tu tá no quadro disjuntor, abrir, tem um QR Code com manual de operação, com tudo ali, com tudo organizado. Facilitaria muito, né? Para os prestadores de serviço também que vão lá, né? Para muita gente, né? Sim. Então, legal, é uma coisa que a gente vem estudando aí. Se alguma prefeitura quiser fazer algum projeto piloto, vamos fazer. Eu acho que seria fundamental. Isso que tu falou também, só pra finalizar, que daí eu vou embora falando disso aí de Predialize, né? Mas assim, como tu falou, há um prestador de serviço. Nem sempre, quer dizer, quase nunca, são os mesmos prestadores de serviço. Então eles abrem uma licitação pra arrumar o ar-condicionado. Eu não sei qual é a empresa que vai vencer. Essa empresa que vence chega lá sem nunca ter entrado lá. Então se ela tem um QR Code, uma informação que ela consiga, o serviço é muito melhor. É atendido. Então, eu acredito de verdade que a solução da Predialize, né? Uma solução como a da Predialize, seja realmente fundamental assim, para a administração pública. Animal. Cara, então para fechar aí, queria finalizar perguntando para ti qual mensagem final tu gostaria de dar para nossa audiência aí, para que a gente tá falando com construtores, engenheiros, arquitetos, pessoal da jornada da construção civil, né? Então a gente falou muito aqui, então, do meu irmão, Marcos Assente, da história que constrói amanhã, tá construindo amanhã, tá ajudando a sociedade, né? Então, qual que é a mensagem final pra galera? Mensagem final, fazer cada vez mais, melhor. Engenharia é uma coisa que não dá pra gente dormir no ponto, então a gente tem que acompanhar as tendências, acompanhar a tecnologia. Tem uma gurizada nova aí que tá fazendo coisas que a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Tragam pra perto e cada vez mais coloquem os negócios pra cima, assim, né? Pra cima, pra que a gente consiga avançar a parte de engenharia com muito mais velocidade. Eu tive na Europa no ano passado, palestrando lá em Madrid, e os caras lá não estão muito distantes do que a gente está aqui. Eu achei assim que ia ver coisas, nossa, a gente está lá atrás, e não tá. O Brasil tem um potencial absurdo, um mercado absurdo, então aproveitem esse mercado, coloquem as tecnologias para rodar e vamos para cima construir esse Brasilzão aí. Boa, Marco, cara, obrigado aí pelo teu tempo, eu acho que foi uma conversa muito produtiva, a galera entendeu agora um pouco mais sobre a Engeplant, a referência nacional aí, sobre a tua vida, tua jornada, sobre como que tu aguenta, né, toda essa jornada de empreendedorismo aí, família, enfim. Então, cara, obrigado pelo teu tempo, tamo junto. Bora pra cima. Vamos. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. E eu quero pedir a sua ajuda para quem ainda não está inscrito, se inscrever para esse conteúdo chegar para engenheiros, arquitetos, construtores. Tem um conteúdo muito legal falando das histórias que constroem amanhã. Então, também comenta lá quem vocês gostariam de ver, quais temas vocês querem ver nos próximos episódios do Jornada Construtiva. Até o próximo episódio.